Como é que você vê a sua versão do passado? A sua versão de 5, 10 anos atrás, ou até mesmo a do ano passado? Pois é, tem gente que quando olha para o passado, vê a si mesmo com uma certa ingenuidade, uma certa incapacidade de reação, uma certa inabilidade de viver aquele momento que estava acontecendo na época. Por outro lado, tem gente que olha para o passado com nostalgia, como se só naquela época tivesse sido feliz. Faça ou não faça esse exercício frequente, o fato é que a gente tem versões lá no passado, que nós fomos, formas de ser e estar no mundo, que às vezes elas nos visitam e a gente nem sempre sabe o que fazer com isso. E hoje a gente vai usar um autor maravilhoso argentino para falar desse tema. Sou Jorge Verlindo e este é Ler o Mundo, Crescer e Viver Melhor pela Leitura. Hoje eu vou usar um conto sensacional do autor Jorge Luiz Borges, no livro Livros de Areia. Deixa eu mostrar aqui, que eu tenho ele em casa, né, esse exemplar físico. Vou usar esse conto para a gente falar um pouco desse olhar para o passado. Né? Pela sofisticação do conto, eu não vou pegar trechos dele para te mostrar aqui, porque eu acho que é um desserviço. Melhor mesmo é você ter o livro, ler o conto. Né? É um conto que vale a pena você ler mais de uma vez, você vai ver diversas camadas lá. Mas o mais interessante é a história. Né? Em linhas gerais, a gente tem um senhor, já dos seus 70, sentado na frente de um rio num banco em Cambridge, nos Estados Unidos. E ele começa a escutar um assovio que parece familiar para ele, né? Parece uma música que ele já conhecia. E aí, quando essa pessoa que está assoviando e senta no banco começa a cantar, o autor tem a certeza, né? O narrador tem a certeza que essa pessoa é ele mesmo na época que ele vivia em Genebra, na Suíça. Mais jovem, então com 19 anos. E aqui começa um diálogo muito interessante entre os dois, o mais velho tentando dar demonstrações de que eles são a mesma pessoa e apresentando fatos que o mais novo ainda não viveu, e o mais novo tentando entender aquela situação, até com um certo apavoramento, né, e contestando esses fatos do mais velho como se ele estivesse sonhando. Chega a um ponto em que ambos têm essa dúvida, né, se os dois estão sonhando, se um dos dois está sonhando, que é uma narrativa muito interessante, perturbadora e até desafiadora, que vale muito a leitura. Dito isso, né, a leitura é espetacular, mas eu vou pegar essa ideia central do texto e vou mostrar dois eixos diferentes que eu desempacotei dela para você hoje, tanto para te instigar a fazer a leitura, quanto às reflexões que eu vou trazer agora. Por que essa ideia importa? Primeiro, porque é muito comum a gente ter uma relação com os tempos da nossa vida, seja o passado como o futuro. Essa relação está presente muitas vezes cheia de julgamentos e de antecipações, de maneira que às vezes a gente tem um embate entre a maturidade que a gente tem hoje e a maturidade que a gente tinha na época, que traz esses julgamentos, traz uma sensação de que a gente foi insuficiente em algum momento da vida e que a gente foi inexperiente, e também traz um tipo de antecipação em relação ao futuro, de como é que as coisas que a gente está vivendo hoje vão se desenrolar, se a gente vai ter controle sobre elas, se elas vão trazer algum tipo de perspectiva de resultado positivo para a gente ou não. E esses dois raciocínios são extremamente válidos para a nossa reflexão desse episódio. Vamos começar falando desse embate de maturidade entre épocas diferentes. É muito comum você, quando olha para o passado, sentir que você poderia ter sido mais experiente, poderia ter sido mais maduro, mais capaz. E é até desejável que a gente tenha uma maturidade condizente com a época, né? A gente não quer soar imaturo, não quer, né, deslizar, esbarrar na nossa própria inexperiência. Só que, por outro lado, se a gente esperar maturidade demais da gente, pode se tornar uma coisa injusta. Por exemplo, uma criança que é muito madura, ela está apresentando sinais de que, eventualmente, ela sofreu uma ferida traumática e teve que amadurecer antes do tempo. Então, esperar demais das nossas versões jovens pode ser infértil, porque elas não sabiam exatamente como se relacionar na época, elas não sabiam como reagir a certas situações na época. E há uma física no amadurecimento. Muitas vezes, a situação que você acha que você não foi capaz de lidar, ela era um veículo de amadurecimento. Então, você, na verdade, estava passando por esse processo para evoluir e se transformar em quem você é hoje. Não estou dizendo com isso, é claro, que não existe estagnação. Há pessoas que se estagnam mais ou menos, né? Às vezes a gente estagna em alguns momentos da nossa vida, e isso, quando a gente olha para trás, a gente percebe, mas quando você exige demais um nível de transformação, amadurecimento, capacidade de reação fora da proporção daquela época, você acaba perdendo a chance de amadurecer naquele tema que estava te acontecendo no momento. Dito isso, vamos analisar o segundo eixo dessas ideias que eu trouxe do conto do Borges hoje, que é o da antecipação. Como é que a antecipação se materializa na nossa vida? Às vezes ela se materializa assim: será que eu vou conseguir conquistar um sonho X? Será que eu vou ter um amor, que eu vou mudar de fase nessa vida, que esse sofrimento, esse desafio que eu estou vivendo agora vai passar, que eu vou ter condições de realizar meu potencial?
E essas perguntas, elas são todas válidas, mas às vezes elas nascem de uma necessidade de controle da gente. O que a gente quer? A gente quer que o futuro chegue exatamente dentro do nosso perfil, dos nossos moldes e das nossas capacidades, para a gente não ter que se transformar. E aí eu te digo que isso também pode ser uma armadilha. Por quê? Às vezes, esse problema que você está vivendo, ele é necessário para você mudar o seu perfil, para você se transformar. Às vezes, esse problema está só te trazendo perspectiva e ele vai se resolver sozinho. E às vezes, essas suas promessas de se realizar, de realizar seu potencial, de conquistar coisas, elas estão deslocadas justamente porque você está passando tempo demais na especulação e tempo de menos olhando para o seu estado atual, seu estado presente. Eu não estou propondo uma visão purista, apesar de eu acreditar muito nessa questão da presença, eu não estou propondo assim, nossa, nunca pense no passado, nunca pense no futuro. Não é isso, porque eu também acho que isso é um tipo de romantismo, né? A nossa cabeça vai vagar nesses tempos, nem sempre ela consegue ficar de maneira integral no tempo presente. Mas, se você olhar de maneira injusta para trás ou para frente, você vai estar prestando um serviço para a pessoa que está aqui no momento. E você vai estar prestando um serviço para a pessoa que vai estar lá na frente, porque ela vai chegar lá com uma carga de tensão e de ansiedade muito grande, quando ela poderia ter chegado mais preparada para lidar com as situações que estavam acontecendo na hora. Voltando a esse conto do Borges, uma das ideias mais interessantes que tem ali, para além de toda a beleza narrativa que ele é capaz de colocar nas páginas, é a ideia da escuta. Por quê? O personagem mais velho está tentando escutar o personagem mais jovem, primeiro, para checar se eles são a mesma pessoa, para entender mais ou menos de que se trata aquele momento de vida que o personagem mais jovem está, e também para ser capaz de comunicar que eles são a mesma pessoa. E o mais jovem está tentando escutar o mais velho com a dificuldade do mais jovem. É normal, né, as pessoas mais jovens terem essa resistência à escuta, mas ele está tentando minimamente escutar o mais velho para checar se eles são a mesma pessoa e para checar se eles não estão sonhando. Né? O conto não é necessariamente sobre isso, ele é sobre um monte de coisas, vale a pena você ler, mas essa questão da escuta, que eu trago muito, que eu trago também no meu livro, ela é uma questão muito interessante, porque às vezes, quando a gente entra nesse exercício de olhar para trás ou de olhar para frente, a gente para de escutar. A gente começa a alucinar com essas visões automáticas que a nossa cabeça traz, que são muito apropriadas ao nosso próprio perfil. Cada pessoa vai ter um tipo de visão diferente e a gente se perde nesse processo da escuta. Para fechar esse assunto, é importante eu reforçar que eu não estou tentando desviar a sua atenção do conto. O conto é espetacular, ele fala sobre muito mais coisas do que essas reflexões, mas eu estou tentando te propor a oportunidade de você, eventualmente, se sentar consigo mesmo, não importa onde seja. Pode ser num banco na frente do rio como personagem, mas pode ser onde você estiver. Se sentar com as suas versões anteriores com uma outra perspectiva. Em vez de ser uma perspectiva de ganho, de especulação do quanto você já avançou ou não avançou, do quanto vai dar certo ou não, você tentar olhar para quem você era naquela época com uma certa generosidade. Uma generosidade de amigo que pode acabar te surpreendendo. Surpreendendo tanto quanto esse conto maravilhoso do Borges. E você, o que você acha desse assunto? Ele tem a ver com momentos da sua vida ou com situações que você já passou? Me deixa aqui nos comentários e se por acaso você curtiu essa conversa, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e mandar para alguém que você acha que vai se interessar por esse assunto. Esses gestos me ajudam a trazer sempre o melhor das minhas leituras para você. Muito obrigado e nos vemos no próximo episódio.